Como músico e compositor, o piano é a minha ferramenta de trabalho. Sendo um instrumento de cordas percutidas e polifónico, é como se dentro dele habitasse uma orquestra com possibilidades infindáveis. Na música que escrevo, consigo escutar os sons mais antigos da civilização humana, presentes na dança, no canto, no teatro ou no cinema. Como desenhador, tenho traçado muitos caminhos, que vão do papel às atuações ao vivo, com músicos, atores e bailarinos. E o computador, com a caneta digital, tem-me permitido dialogar com outros instrumentos, partilhando gramáticas de tempo, estrutura, textura, abstração e emoção. Dos nossos espetáculos conjuntos, na conversa entre instrumentos, nasceu a vontade de partir à descoberta dos primeiros sinais sensíveis da presença humana no universo. Quando é que a nossa espécie começou a criar obras de arte? O que é que sabemos dos humanos que fizeram os primeiros desenhos nas rochas? Qual foi a necessidade que os levou a criar? Será pelas mesmas razões porque hoje fazemos desenhos, livros, filmes e canções? Partimos para o Vale do Rio Coa, no norte de Portugal, à procura destes vestígios. Aqui encontramos o maior e mais antigo conjunto ao ar livre de gravuras inscritas nas rochas. São cerca de 1300 painéis, em que estão representados grandes herbívoros e algumas figuras humanas, desenhados desde há 30 mil anos até aos nossos dias. A história da arte pode ser apresentada como um álbum de família, ligando toda a humanidade. Quando começamos a criar obras de arte? Quem são ou foram os nossos antepassados? Nas gravuras rupestres, conseguimos traçar uma ligação entre expressões artísticas dos últimos 20 mil anos. Serão as obras de arte as fotografias desse álbum? O que queríamos representar nessas gravuras? Qual a função da arte? Das máscaras às selfies, das sombras ao espelho, dos ícones aos tags, continuamos a representar-nos neste grande álbum e a deixar uma marca da nossa existência. Como todo fenómeno artístico, a arte tem múltiplos sentidos. E por isso nós não podemos estar à espera de uma resposta única para esta arte. Estamos a falar aqui de 20 mil anos de arte rupestre, 30 mil anos de arte rupestre, mas as sociedades mudam, porque o seu contexto muda, as pessoas mudam, e por isso há uma evolução, e por isso certamente que a arte não teve sempre o mesmo sentido. E esse sentido foi evoluindo. É um facto que sabemos que aqui, entre os 25 mil e os 10 mil anos antes do presente, temos mais ou menos os mesmos animais, com percentagens diferentes, mas o próprio estilo evoluiu. Acho que havia uma especialização, e isso é muito evidente no próprio traço, na própria arte. As representações claramente não são feitas por qualquer membro do grupo. Isso percebe-se pela qualidade estética das figuras, pela regularização das próprias representações. Há quase uma espécie de escola de arte dentro da arte paleolítica. Na técnica da arte temos muita informação. E temos informação até quase algumas vezes para saber que são as mesmas pessoas que fizeram, e isto é extremamente importante. E uma das questões fundamentais da arte paleolítica é esta questão da escola, de artista, de mão. Eu acho que é importante, porque a técnica podemos chegar muito perto realmente de reconstituir como é que foi feito. E eram pessoas que treinavam o desenho e a pintura antes de o executarem nas paredes, não é? Os movimentos, ninguém consegue desenhar um cavalo como os cavalinhos filiformes da Ribeira de Piscos, com cascos, com joelhos, com detalhes anatómicos,
sem ter treinado muito antes de lá chegar. E isso tem que ser apreendido, não só os motivos que são representados, que são iguais para todo o território europeu, o que demonstra também a importância destas figuras dentro destas sociedades, destas comunidades, mas a forma que elas são feitas, que são executadas, as representações seguem um padrão. Serão então as representações destes animais retratos do estilo de vida dos nossos antepassados do Paleolítico? Os retratos existem na cultura humana desde sempre. E não estou a falar simplesmente de representações realistas da nossa face. Acredito, por exemplo, que o stencil das mãos humanas que foram feitos nas rochas um pouco por todo o planeta há 20 mil anos são retratos individuais e coletivos das pessoas que os fizeram. De resto, esta técnica de representar através da sombra ou do contorno é-nos apresentada como explicação para o nascimento da pintura no primeiro tratado de pintura escrito por Plínio, na antiga Roma. Segundo ele, uma mulher teria traçado a silhueta do seu amante, que partia para a guerra, contornando a sua sombra projetada na parede. Com isto, guardou a imagem dele na sua ausência. E é isso, provavelmente, que a nossa espécie tem feito com a arte do retrato ao longo dos séculos. Guardar a memória da nossa própria imagem e daqueles que nos são significativos. São os nossos retratos da família humana. Mas todos sabemos hoje que nos podemos representar a nós e aos outros das mais diversas formas. Das selfies à caricatura, do livro da nossa vida à canção preferida, do inseparável amuleto da sorte ao símbolo religioso. Voltando a estes retratos de grandes animais gravados nas rochas do Vale do Coa, que nos dizem eles das pessoas que os fizeram? Quando nós olhamos para essas figuras, eles já nos estão a olhar. E tem há uma expressão ali quase humana de melancolia e de tristeza, quase como se representassem, enfim, como se a presa olhasse para o predador com um ar triste e melancólico. E aquilo é uma expressão humana que quiseram imprimir naquela representação ou naquelas representações. Mas quem o colocou lá foi quem o desenhou foi o caçador, não é? Foi o homem. Portanto, o que é que o homem quis que se visse daquele animal? O que é que aquele animal estava a pensar? Não sei se estão a perceber. O que é que o homem quis transmitir de sentimento àquele animal que olha para trás e está a olhar para qualquer coisa? Desde as primeiras representações artísticas que os animais estão presentes como metáfora ou alegoria. Por que é que usamos os animais para nos retratarmos? Nas comunidades da Oceania, por exemplo, os rituais de iniciação dos rapazes passam efetivamente por escarificar as escamas do crocodilo no seu próprio corpo. Portanto, eles estão a representar-se enquanto crocodilo. E o crocodilo lá tem um significado muito específico e de grande força. Portanto, é um dos elementos criadores também. No Antigo Egito há um caso que eu acho muito interessante, que tem a ver com o julgamento da alma. Portanto, quando determinada pessoa é julgada, para saber se passa ou não para o além, se o seu coração o permite ou não passar para o além, há uma figura que acompanha o julgamento, que é uma divindade, que representa as três principais ameaças do Egito: o hipopótamo, o crocodilo e o leão, reunidas numa divindade. E é essa divindade que, caso o coração efetivamente não passe, portanto, denuncie aquela pessoa que ali está e aquela pessoa não possa entrar no além, é essa divindade que irá comer o coração, digamos assim, impedindo que a pessoa entre no além. Na transição do Paleolítico Médio para o Superior, houve uma repentina mudança nas atitudes humanas para com o mundo natural. Surge também a primeira evidência de rituais fúnebres e práticas religiosas. Como nos apropriamos da figura animal no ritual da morte? Quem olha para este touro aqui ornamentado e ainda por cima com esta expressão, não
não ocorre facilmente a ideia de que isto deveria transportar lá dentro um cadáver e que o destino desta exuberância plástica toda, ornamentada e tudo isto, é ser ardido. Portanto, este objeto serve para queimar. Serve para queimar. E é uma das figuras animais, que não é a única, mas é prevalecente por ser aquela que assinala o nível social superior e as castas superiores entre os hindus na Indonésia, e, portanto, ele está aqui como um objeto que parece aproximar duas coisas que são inaproximáveis uma da outra. Que é, por um lado, o pavor da morte e dos aléns todos a que escatologias todas nos conduzem, e, por outro lado, qualquer coisa aqui que parece quase de corso carnavalesco, qualquer coisa que parece quase do riso e da troça e da festa. Ora, nós olhamos para este objeto e surpreende-nos que a morte possa servir a uma festa de tal exuberância. Só nos surpreende porque se calhar conhecemos poucas mortes. As mortes no mundo são festejadas, muito mais do que aquilo que nós, com os pesadelos escatológicos todos que transportamos de uma educação que historicamente nos preparou para o abismo judicial do morrer. Bom, o que nós temos aqui é um esforço de galgar as emoções que muito provavelmente são dificílimas neste momento, mas que aqui precisam de ser expulsas. Precisam de deixar a vida viver, como eu ouvi numa frase muito curiosa em tempos, dizer: é preciso deixar os mortos morrer. Desde a Antiguidade Clássica até aos dias de hoje, que usamos linguagem simbólica para descrever mitos. De que forma um monstro gigante fictício, como Godzilla, se torna um símbolo de destruição no Japão? O que é que faz o Godzilla? O Godzilla é uma força que nem é boa nem é má. A certa altura até se calhar é boa, é a natureza a revoltar-se e que destrói Tóquio. Ora, quem é que poderia inventar uma coisa tão primal, tão óbvia, um lagarto descomunal que destrói Tóquio? Quem é que podia inventar isto senão o povo que vive num território, num arquipélago, onde há terremotos, os terremotos de alta intensidade são regularíssimos, associados aos terremotos, os tsunamis e os incêndios, ao longo dos séculos, e depois, no século XX, o que sofreu 2 bombas nucleares. Nos rituais fúnebres, apropriamo-nos de objetos mágico-religiosos. Encontramo-los em todas as culturas humanas. De que maneira é que estas placas funerárias também podem ser consideradas retratos? Aquelas pequenas placas votivas que são encontradas nos monumentos funerários no sul do país, sobretudo no sul do país, portanto no sudoeste ibérico, entre Portugal e Espanha. Estas placas têm sido interpretadas ao longo do tempo, já há mais de um século, de várias maneiras. Inicialmente como ídolos, portanto como representações da deusa-mãe do Próximo Oriente, que teria chegado até cá, e cuja representação seria feita naquela placa de xisto e iria acompanhar o morto. Outra interpretação que se tem feito mais recentemente é, por exemplo, a representação de padrões de tecido que seriam identificadores de clãs, diferentes grupos familiares. À semelhança um pouco do que se vê na Escócia com os padrões dos tecidos dos quilts. Uma outra interpretação que também existe sobre este material arqueológico, sobre estas placas, é a representação das gerações de famílias através da gramática decorativa da placa. Portanto, dependendo da quantidade de elementos geométricos na placa, poderíamos estar a representar as gerações que estavam naquele monumento funerário. Poderá uma boneca transmitir valores e tradições no ato de brincar? E as bonecas com que brincamos
podem também ser retratos? É ganhando a arte de fazer uma boneca que uma rapariga aprende a arte de ser uma mulher. Pronto. E porque é a fazer aquilo que ela também aprende o modo como há de fazer o seu cabelo, como há de fazer as suas miçangas, como há de fazer as suas tranças, como há de fazer os seus colares. Portanto, é a continuidade entre o objeto e o corpo humano. Elas transmitem a cadeia toda de aprendizagem, de reconhecimento, de aceitação, de entendimento do que é ser uma mulher. Entre mães para filhas, de mais velhas para mais novas, de mais ricas para mais pobres. A longa cadeia que vai atravessando gerações. Nos retratos da família humana, encontramos representações que vão do realismo ao simbólico, usando animais ou objetos mágicos. Será que a variedade dos diferentes tipos de retrato estará ligado à imensa diversidade biológica? Todas as espécies, não é, têm como estímulo primário, o estímulo primário de todas as espécies é comer e não ser comido, não é? Pronto, é chegar ao fim do dia tendo comido e, se possível, não sendo comido, não é? Pronto. E isso levou, de facto, ao aparecimento, é extraordinário, não há ainda uma explicação global perante tanta diversidade, não é? Perante milhões de espécies que existem no planeta, só há 3 formas, não é? 3 formas, não é? Em que todas se agrupam procurando resolver o problema, não é? Ou nos camuflamos e, portanto, usamos a arte do disfarce, ou somos venenosos e, portanto, somos altamente conspícuos, exibimos-nos, somos exibicionistas, porque estamos protegidos pela ligação do exibicionismo ao caráter venenoso. Portanto, se alguém tentar comer-nos, nunca mais se vai esquecer, não só não consegue, como nunca mais se vai esquecer. Não é? A palavra mais complicada de todas, que é o aposematismo, não é? E a terceira, que é fazer-se passar por outra. E esse é o mimetismo que todos já sabemos, não é? Quando perguntamos porquê na pré-história, temos 1001 respostas e nenhuma certeza.
Que histórias nos contam os desenhos gravados nas rochas há 20.000 anos atrás? Que acontecimentos, mistérios e magias se partilhavam à volta da fogueira? Com que sonhavam essas pessoas? O que desejavam? De que é que tinham medo? Que melodias cantavam? Que danças faziam? Olho as gravuras sulcadas nas rochas do Vale do Goa, observo desenhos que parecem vivos, em movimento, e fico a perguntar-me se foi aqui que começaram todas as histórias do mundo. O que estamos aqui a falar é de uma forma moderna da representação do movimento, é a decomposição do movimento, é a forma que dá origem ao cinema. Não é? E isso, de facto, aqui o Goa mostra-nos com ainda maior clareza do que, pronto, Lascaux tem isso, os Pirineus têm várias grutas que têm isso, Altamira também tem, mas aqui, de facto, isso é evidente. Ou seja, temos um conjunto de animais com 2, 3, 4 cabeças e que nos sugerem a representação do movimento. Ou seja, o que temos aqui é uma forma moderna. Ou seja, aquilo que temos aqui representado há 20.000 anos foi aquilo que foi reinventado no século XIX, já com o advento da fotografia. É que se nós quisermos representar, dar vida, não é? Porque o que está aqui a representar são seres vivos. Mas já estamos aqui num paradoxo, porque nós queremos representar animais vivos. E representamos animais vivos, até representamos se é macho, se é fêmea, às vezes em que época do ano, o veado, por exemplo. Mas ao representar um animal vivo estamos a matá-lo porque ele deixa-se mexer. Eu às vezes até desafio os miúdos a contarem a história do bode da cabeça em movimento, não é? O que é que se passou ali? O que é que o homem tentou retratar ali? Está ali uma narrativa. Está ali uma narrativa. Qual é que nós não sabemos, mas podemos inventá-la. Como é que as pessoas da Idade da Pedra, como é que os amigos da Idade da Pedra liam aquela imagem? Conseguiam ler lá vários movimentos? Pelo menos uma coisa já está lá. Ou seja, já está uma história da parede por uma razão simples. Porque aquela imagem representa um animal que não está ali naquele momento. Portanto, isto é a invenção do tempo deslocado. É a invenção do presente e do futuro. Qual a importância da repetição? Os ciclos da Terra estão presentes desde a origem da humanidade. O dia, a noite, os ciclos lunares, as estações do ano, as colheitas, as fases da vida, passado, presente e futuro. Encontramos as histórias cíclicas nas mais diferentes manifestações culturais, da Austrália com as songlines aborígenas até ao refrão de uma canção pop. De que forma então encontramos manifestações destes ciclos e repetições na arte? Podemos falar em ritmos e sons, porque o picotado, o picotir diretamente na rocha, temos um som, não é? E ao fazer tipo arado, como se fosse um arado, riscar a pedra, terá certamente um outro som diferente. Voltando às histórias, porque é que ainda hoje a tradição oral usa ritmos e rimas? Porque são fáceis de lembrar. Mas a repetição faz parte da aquisição de competências também. E, portanto, isso é uma coisa. Por outro lado, a própria repetição como forma de aprendizagem, repetição como forma de estabilizar o que se quer comunicar. Obviamente que a gente também liga muito a questão da repetição à criação, por um lado, de estados de segurança. No caso das canções Embalar, eu acho que há ali um acompanhar, porque a criança, quando tem dificuldade de adormecer, é uma questão orgânica, né? Vai estar tudo bem, está tudo bem, né? Está tudo bem, está tudo bem, está
Qual a função das histórias de família? As histórias e os mitos sempre tiveram um papel simbólico essencial na cultura humana. Deuses, demónios, heróis representavam o sublime, o inexplicável, mas também a perversão e as nossas angústias maiores. Contamos o que presenciamos e ouvimos, o que foi sonhado ou vivido, e nesse processo de contar acrescentamos novidade, não nos limitamos a reproduzir uma história. Estas histórias acompanham-nos há milhares de anos, da arte rupestre ao cinema, do teatro grego à dança contemporânea. Os grandes temas da existência vão sendo revisitados num eterno retorno geracional. As histórias de família ligam o nosso presente ao passado. São também uma ponte essencial no processo de nos conhecermos, permitindo, na evolução biológica, a construção daquilo que chamamos cultura humana. Nós precisamos em cada geração, para além de toda a parte biológica que nós passamos, não é? A nossa herança genética, não é? Que vem sempre do pai e da mãe, ou no caso da nossa espécie, precisamos de passar todo esse edifício e, portanto, montamos um sistema de passagem desse edifício que é a cultura, que envolve tudo isto. Não é? Isso é como se nós tivéssemos, durante 20 anos, uns cabos ligados, não é? E tivéssemos a absorver tudo aquilo, porque é isso que nos vai depois permitir desfrutar das nossas vidas, construirmos as vidas como quisermos. Se nós desligarmos esses cabos, hoje, se nós desligarmos esses cabos, as pessoas ficam absolutamente associais. Isso, pronto, já houve aquelas famosas crianças que foram abandonadas, ou crianças do lobo, etc, etc, que foram criadas por, pronto, ou que sobreviveram, nunca mais voltam a poder falar. Nunca mais voltam a poder compreender a nossa própria existência. Porquê? Porque esse é um processo que nós chamamos de coevolução entre a biologia e a cultura. E isso só existe na nossa espécie. O nosso pensamento todo é historicamente muito apertadinho. Ou seja, precisamos de todos, inclusivamente dos que já cá não estão vivos, não é? Para nos ajudar a pensar de forma livre e aberta as possibilidades das coisas, as possibilidades de revelação das coisas. Todo o processo de evolução biológica é condicionado pelo crescimento da cultura e toda a cultura é condicionada, ou condiciona, por sua vez, a nossa própria evolução biológica. A cultura como um todo dá-nos uma vantagem seletiva brutal. Será então que começámos a contar uns aos outros as nossas histórias porque isso nos dava vantagem sobre as outras espécies? Porque nos permitia passar conhecimento de geração em geração sobre técnicas de caça, os ciclos da natureza ou como cuidar dos enfermos? Ou será que também começámos a inventar histórias para explicar as muitas coisas que não percebíamos, como o mistério do movimento dos astros ou as mudanças meteorológicas? Todas as comunidades, todos os grupos culturais têm sempre uma explicação de como é que o mundo surgiu. Este é um ponto que nos une. Porque é que nós precisamos de saber como é que o mundo surgiu? Como é que nós estamos cá? Leva-me, de facto, a pensar que a origem está sempre muito mais para trás do que a gente imagina. Quantas vezes as origens já começaram e a gente não percebeu? Eu acho que quando a gente está aqui a falar de uma arte, digamos, universal e que atravessa épocas históricas, eu acho que há, de facto, um eu coletivo onde o artista foi intermediário. Foi intermediário com a sua identidade, não há dúvida, mas já há essa interpretação do mundo e por isso é que ela ainda nos diz tanto, tenham decorrido o tempo que decorreu. Para mim, o contar histórias é uma tentativa de encapsular o mundo, de encapsular todos os aspectos da condição humana num objeto portátil.
Portanto, o que acontece com as histórias é que são portáteis. Mesmo quando são escritas ou desenhadas numa parede, essas histórias são portáteis porque viajam através do tempo. Ora, eu quando vejo alguns objetos e algumas expressões artísticas, e podemos ir exatamente para as mais óbvias, portanto, para a arte rupestre, por exemplo, ou quando vamos para situações como essa, nós percebemos que é exatamente, se calhar, o facto experimental de se ter iniciado uma cadeia de inscrições que, pela sua dinâmica lúdica, pelo encantamento que produziu a revelação do que é que se acabou de fazer, que terá gerado ali um turbilhão, uma dinâmica quase imparável de continuar, até tornar quase obsessiva a descoberta do que é que a pessoa efetivamente quer ir fazendo mais para além daquilo que já fez. Pronto. E isso é um processo de nascimento. Mas o movimento é sempre humano. É um movimento de queda, é um movimento de ascensão, é um movimento de superação dos problemas, é um movimento de atrevimento e recompensa pelo atrevimento, o atrevimento e punição por esse atrevimento. E, portanto, aí temos as variantes. Portanto, uma história, para mim, ganha luz quando se arredonda como um mito. Para mim, a definição de mito é uma pedra que cai no ribeiro e é trabalhada, vai sendo alisada, vai sendo arredondada pelo tempo e pela água. E eu penso no primeiro verso do poema da Luísa Neto Jorge, não é? Que é o poema ensina a cair. E podemos dizer aqui, a arte rupestre ensina a cair. Tal como muitas outras espécies no planeta, precisamos de definir e garantir o nosso território, às vezes até de guerrear por ele. Serão os desenhos, canções, danças e histórias uma forma de demarcar esse território individual e coletivo? Da bandeira ao grafite, do hino ao toque de telemóvel, como e por que escolhemos objetos artísticos para representar o nosso lugar no mundo? Escavamos o território que herdamos à procura de respostas. Como é que a vida dos nossos antepassados de há 20 mil anos
nos pode ajudar a perceber quem somos hoje. Nós acreditamos que, sobretudo nos verões paleolíticos, o Coa fosse uma espécie de armadilha natural, não é? Onde os animais tentavam beber água e atravessar o rio para seguir a sua migração sazonal. E, pelo menos aí há uns 36 mil anos, daquilo que sabemos neste momento, os primeiros sapiens chegaram aqui, viram que havia um ajuntamento anormal de animais que não existiam noutros sítios, tiveram sorte na caça, se calhar caçaram alguns desses grandes herbívoros e desenharam-os nas paredes para reconhecerem facilmente o local da grande caçada na próxima temporada. O Val do Coa consegue ter uma diferença. Os próprios fundos, a zona do fundo do vale chega a ter diferenças de 10 graus de temperatura dos planaltos para o fundo do vale. Isso permitiria, por um lado, não só ter um ecossistema que se desenvolvia muito mais cedo do que as zonas de planalto, e, portanto, toda a recoleção das bagas, da vegetação, seria bastante mais cedo. E o acesso fácil às zonas de planalto, que quando os degelos se davam, criaria melhores pastos, portanto, os grandes herbívoros mais facilmente acederiam e teriam aí alimento e, portanto, mais fácil seria também caçá-los. Podemos dizer que o Coa, nos verões paleolíticos, era uma espécie de Serengeti da Europa, só que em vez de ter gnus e zebras a tentar atravessar o rio e crocodilos à espera, aqui os crocodilos tinham 2 pernas e lanças na mão, e os gnus eram os auroques e os cavalos que vinham beber água ao rio ou tentar atravessar o rio. E quem eram no Paleolítico essas pessoas que passavam e permaneciam temporadas no Val do Coa? Como é que elas usufruíam da fertilidade deste lugar? Aqui eram mais bandos familiares, que podiam ter 20, 30 indivíduos. Podia haver grupos mais numerosos, mas não era fácil, porque arranjar comida vivendo da recoleção e da caça para 100 ou para 200, tinha que haver uma abundância extrema de alimento, tanto de vegetais, de frutos, de sementes, como de animais. Não é? É que um animal deste porte não só daria alimento para o grupo de 25, 30 pessoas, imaginemos um auroque, daria muito alimento, muita abundância, mas também muita matéria-prima que era utilizada para o seu dia-a-dia, nomeadamente as peles, os ossos eram aproveitados, os chifres, os tendões, que eram feitas cordas com os tendões destes animais, as peles seriam usadas não só para se cobrirem, mas também para as tendas. Mas seriam estes materiais locais suficientes para as atividades cada vez mais complexas destas pessoas? Recolheriam elas materiais diferentes nas suas deslocações cíclicas por outros territórios? Seriam essas matérias objeto de troca entre grupos diferentes que se cruzavam nos verões férteis do Val do Coa? Isto também é revelado precisamente pelo aparecimento de uma matéria-prima aqui no Coa que não existe localmente, nem regionalmente, que é o sílex, mas que aparece no raio de 200 km daqui. E no mesmo nível de ocupação encontramos sílex proveniente de vários pontos. Isso demonstra que haveria contactos com outros grupos. E o que se pensa hoje em dia é que o Coa pode ter sido um ponto de aglomeração de grupos em determinados momentos. Há um colega meu que diz com uma certa piada, o Mário Reis, que diz com uma certa piada que a primeira União Europeia ocorreu no Paleolítico Superior e durou 30 mil anos. E o que se pensa é que o Coa pode ter sido um desses sítios de aglomeração e onde fariam trocas de comunicação e de conhecimentos sobre novas técnicas de caça dos animais, novos utensílios, novos venenos para as pontas de seta, traziam sílex, provavelmente levariam quartzo ou quartzito daqui, da região, e onde fariam os casamentos entre os grupos. É através desse contacto entre as pessoas, as ideias transportam-se e transmitem-se, e por isso a forma de desenhar o auroque é igual desde aqui até Lascaux. Nas manifestações artísticas mais ancestrais, encontramos o indivíduo num lugar coletivo, presente quando escutamos uma canção antiga, um romance tradicional ou quando observamos uma rocha plena de gravuras. A arte
como uma espécie de subconsciente coletivo. Cantamos quando nascemos e quando morremos, do berço à cova, no amor, no trabalho, nos cantos sociais e políticos, nos ciclos da terra. Na religião, a música e a dança desempenham uma função primordial na liturgia cerimonial, congregando o coletivo num lugar de pertença. A cultura, como território, é o lugar da grande família humana. Poderá um objeto artístico circunscrever um território e dar pistas sobre as práticas desse grupo? Como, através do tempo, nos apropriamos destes lugares de família? A cultura é sempre associada a uma expressão, não é? Ela até expressa de algum modo. Um exemplo muito simples, o figurado de Barcelos define um território. O figurado de Estremoz define aquele território. É um microterritório, é verdade. Mas tal como este exemplo, existem depois na arqueologia e na pré-história gramáticas decorativas na cerâmica, por exemplo, ou tipologias de objetos líticos que só existem naquele território mais alargado. Nós hoje em dia temos antas que foram transformadas em capelas. A memória daquele espaço enquanto um espaço sagrado, ou seja, o significado que foi atribuído àquele espaço, mantém-se até hoje. Há, efetivamente, por um lado, locais ou objetos que têm um significado específico, uma simbologia que perdura até hoje. Nós vemos isso. Por exemplo, Foscou é um caso muito engraçado. Se pensarmos que, para além de ser, efetivamente, um local maravilhoso no Paleolítico e, efetivamente, poderá ter funcionado como santuário, foi posteriormente introduzido na Rota dos Caminhos de Santiago. Portanto, continua com esta vocação espiritual, não é? Até muito recentemente. A arte tem esse poder único de unir as pessoas, de falar uma só linguagem, de falar um mesmo território. E quando digo território, é uma perspectiva muito mais alargada. Mas também os objetos podem marcar um território. Poderá este tambor de Cabinda, costa da África Ocidental, comunicar de forma precisa através do espaço e do tempo? Se nós fizermos o exercício de lhe dar uma pancada seca, parece que acendemos uma vida lá dentro, uma alma que afinal estava lá escondida e que fala cá para fora. É exatamente isso. Isto é uma alma e isto fala. Esta peça está geralmente pendurada de um tronco e é percutida com duas massas, que na ponta têm uma resina, não é? E esta peça tem 2 tons, o que permite modular o que é transmitido. E isto está feito de tal maneira que, tanto quanto sei, chega a propagar-se o som a mais de 10 km. Ou seja, é possível, de facto, com grande rapidez, por relé, ir transmitindo a uma velocidade enorme uma mensagem digamos, pela selva, muito rapidamente. Mas para fazer isto, não basta haver um tambor. Para haver isto, é necessário esta coisa que está aqui inscrita. É necessário que haja um ouvido que eu ouça. E não é apenas que o ouça no tímpano. É necessário que o interprete, que perceba o que é que ouviu. De que forma é que as matérias-primas existentes no território podem ser trabalhadas como objetos simbólicos? Na obra do escultor popular Franklin Vilas Boas, os troncos e raízes que encontrava na praia, afeiçoados pela erosão e pela água, eram o ponto de partida para a sua invenção criativa. Como acontece este encontro com a matéria, o simbólico e o imaginário? Os objetos todos guardam profundamente na sua fisicalidade e na sua plástica a memória de uma coisa natural, do tronco que deu à costa depois de ter sido rolado e empurrado pelas torrentes do rio que desaguou perto daquela praia. Ou seja, há uma longuíssima história de afeiçoamentos que a natureza trouxe ali, uma data de coisas que num troço do seu trajeto apanha um indivíduo que na sua singularidade não só viu um potencial de sobreinscrição neles de qualquer coisa, como sentiu que essa sobreinscrição
descobria no próprio trabalho de a fazer, descobria um caminho para se continuar e que resultava numa coisa que ganhava alguma autonomia e que puxava seguramente a ele também. Alguma coisa nos arrasta de um som para outro som, de uma tonalidade para outra tonalidade. E isto também acontece com as palavras, também, não é? Quantas vezes uma única palavra de repente nos faz criar uma associação com qualquer outra coisa e a gente sabe que o que aconteceu ali nos vai levar a uma viagem qualquer. Mas eu imagino o que é que poderia ser para aquelas pessoas a simples emissão de um som que, quando eles têm consciência que é o deles, que eventualmente será até mais grave e que se aproximará dos sons graves que eram feitos quando o vento passava ou quando havia as tempestades e que eles reconheciam como algo de superior. Portanto, a palavra, para mim, a nível inicial, é tudo isto. Se eu tenho medo quando este tipo faz este som, eu se calhar também posso fazer o mesmo som para meter medo. Ou posso fazer, e a certa altura esse som torna-se comunicativo e depois esse som torna-se ritual. Será sempre um mistério. Mas talvez seja este mistério que mantém o fascínio nesta primeira arte da humanidade.